O poder que anima o mundo em suas mãos. Neville Goddard. Sente-se tranquilamente e pergunte a si mesmo: quem é você? Onde você está e o que você quer? Suas respostas revelarão o seu estado de consciência, o corpo das suas crenças. Paulo disse: ignoremos as coisas externas e foquemos no que é agora invisível, porque as coisas externas são temporárias, mas as coisas invisíveis são eternas. Suas crenças, vistas por um místico, já estão personificadas. Elas formam um estado que controla completamente seu comportamento. Qualquer modificação feita no corpo de suas crenças vai causar uma modificação também no seu mundo externo. Blake disse: a eternidade existe e todas as coisas existem na eternidade, independente da criação que foi um ato de misericórdia. Por isso você perceberá que eu não considero que o bom e o mal estão em um estado supremo, mas apenas que são estados de sonho, nos quais a alma pode cair em seus sonhos mortais, de bem e mal, quando abandona o paraíso e segue a serpente. Em seguida, Blake usa a palavra misericórdia apenas como alguém que encara os estados como eternos. E em sua misericórdia Deus criou todas as coisas, e não apenas algumas, de modo que qualquer situação que se possa imaginar já existe na eternidade. Quando Blake disse: a eternidade existe e todas as coisas existem na eternidade, independente da criação que foi um ato de misericórdia, ele queria dizer que tudo que se pode ver está de certo modo morto, e que nós é que damos vida a essas coisas ao imaginá-las e percebê-las. Quando você entra numa cena, ela se torna animada, e então você começa a se perder na sua própria cena e acreditar que ela tem vida própria. Mas você é quem dá vida a essa cena. Estamos destinados a ser espíritos doadores de vida, através de um ato de misericórdia. Mas até que chegue esse momento, vamos animando aquilo que percebemos. Blake faz a si mesmo a seguinte indagação: homem miserável que sou, quem me libertará desse corpo de morte? E eu respondo a Blake dizendo que nenhum poder terreno pode fazer isso, mas apenas Deus. Pedro disse: bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia temos renascido de uma esperança viva, através da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Isso é verdade, pois só pelo grande ato de misericórdia de Deus é que podemos nascer de novo. Agora, enterrados no mundo de morte eterna, estamos animando formas mortas, acreditando que elas acontecem independentes de nossa vontade ou de nossa participação. Isso continuará até que a grande misericórdia de Deus desperte Jesus Cristo em você. Se Cristo não estivesse enterrado em você, não poderia despertar em você, nem emergir a partir de você. Portanto, como Paulo, você carrega em seu corpo a morte de Jesus. Somos a sepultura em que Jesus está enterrado. Quando Jesus despertar em mim ou em você, vamos nos libertar de um corpo de morte, mas até lá devemos viver e nos adaptar a esse corpo de morte que carregamos. Pois bem, até que você nasça de cima, você tem que lidar com o poder que dá vida a esse mundo. Ao entrar numa cena, você faz com que ela tome vida. Se você não está consciente disso, você acredita em outros poderes e luta contra a sua própria sombra. Todas as coisas existem na imaginação humana, e todos os fenômenos são produzidos unicamente por essa imaginação. Onde não há imaginação, tudo se dissipa. Se há escassez em seu mundo agora, e você deixar de ser consciente dessa escassez, imaginando a abundância, então a escassez se dissipa. Portanto, qualquer modificação no corpo de suas crenças vai provocar uma mudança em sua vida. Agora, adaptados à morte, ressuscitamos pelo ato da misericórdia. As Escrituras chamam essa transformação de Jesus Cristo,
pois ele é esse que está enterrado em nós. E quando ele desperta e se levanta, nasce de cima, nos livrando desse corpo de morte. Até esse momento no tempo você pode entrar num certo estado, participar dele e mover-se para outro, e é assim que acontece. Apesar de que agora vivo em Los Angeles, pretendo estar na cidade de Nova York. Enquanto estou aqui em minha cama esta noite, fecho os meus olhos físicos para a casa que me rodeia e assumo que estou em Nova York. E depois me faço essas perguntas. Se eu estivesse em Nova York nesse momento, o que eu veria? Pensaria que Los Angeles estaria a milhares de quilômetros de distância de mim, ao oeste. Pensaria, o que será que estão fazendo meus amigos e entes queridos? Como estão meus negócios agora que estou aqui? Então eu responderia essas perguntas cuidadosamente e me entregaria ao sono na cidade de Nova York. Pois bem, uma assunção ou suposição é um ato de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé aceitamos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas se fizeram ou vieram de coisas que não eram vistas. Alguém lá de casa que visse meu corpo físico me veria dormindo em Los Angeles, mas no entanto eu estaria dormindo em Nova York, porque sou todo imaginação e devo estar onde minha imaginação se encontra. E se imagino isso com bastante convicção, dando a Nova York todos os tons da realidade, as coisas imediatamente começam a acontecer de modo a me levar para Nova York. E a imaginação já é quase como uma recordação, porque sei que todo ato imaginado se manifesta na realidade. A primeira vez que me apresentaram essa ideia, eu disse que era besteira. A ideia de que a imaginação cria a realidade não fazia sentido para mim. Como alguém poderia acreditar que uma coisa existe sem nenhuma evidência externa, que comprove sua existência? Eu pensava. Como pode um ato imaginário ser o ato causador da realidade que experimentamos nesse mundo? Mesmo não acreditando no poder da imaginação, resolvi fazer uma experiência. E é por isso que agora deixo você a par do que sei sobre esse princípio da imaginação, e lhe indico como escolher e qual o seu risco. Sempre há um risco, pois você pode não querer o que imaginou depois de conseguir materializá-lo. Então insiste para que escolha sabiamente o que vai imaginar, com o propósito de tornar real. Você sabe o que quer da vida? Você pode ser o que quiser desde que tenha uma imagem clara disso. Tenha por base esse pensamento: sou todo imaginação, e vou de um estado ao outro como um peregrino. E a eternidade e todas as demais coisas estão comigo aqui e agora. Depois de ter experimentado um estado e partir para outro, você pode achar que o estado deixado para trás deixou de existir. Mas todos os estados são eternos. Eles permanecem para todo o sempre. Como um viajante mental que é, você passa através desses estados, tendo consciência disso ou não, mas sua identidade individual é para sempre. Independentemente se é rico ou pobre, você conserva a mesma identidade individual quando você parte de um estado para o outro. Se você não estiver atento, você pode ser influenciado pela mídia, a televisão ou demais veículos de comunicação para mudar seu autoconceito e mover-se inconscientemente para um estado indesejável. Você pode se mover para muitos estados e representar muitos personagens, mas como ator que representa muitos papéis, sua identidade permanece. Quando vive no estado da riqueza, você é o mesmo ator que vive no estado da pobreza. A única diferença são os papéis que estão sendo representados. Você se une ao seu corpo físico pela experiência que está tendo nesse momento, mas você não é esse corpo que agora está vestindo. Aprenda a ajustar seus sentidos de acordo com o que você deseja ser. Do mesmo modo que me desloquei em imaginação para Nova York, você pode se mover para o estado de riqueza, fama, um bom relacionamento amoroso ou qualquer outro estado que queira. Pense como você se sentiria se já vivesse nesse estado e ajuste seu pensamento assumindo que está tendo esse sentimento agora, nesse momento. Veja o seu mundo ideal na sua mente. Escute em sua imaginação seus amigos lhe parabenizando por essa sua conquista.
e acredite na realidade dessa experiência em sua imaginação. Como Paulo, não coloque sua visão nas coisas já visíveis, mas sim nas coisas ainda invisíveis. Porque as coisas já visíveis são temporárias, enquanto que as coisas ainda invisíveis são eternas. E em Eclesiastes encontramos essa bela e verdadeira frase: não há nada de novo debaixo do sol. Há alguma coisa nova por aqui que se possa dizer isso é uma novidade? Tudo o que existe agora já existiu em épocas passadas, mas a memória se renova para aqueles que vêm depois. O professor Richard Feynman disse: toda a história, espaço, tempo do mundo já se encontra estabelecida, e nós apenas tomamos consciência de suas partes, cada vez maiores, de maneira sucessiva. Eu vi a mesma coisa em minhas visões, e sei que o mundo está morto. Entrei numa sala como essa para descobrir que sou eu o espírito que a anima. Parando a atividade em mim que fez com que a cena ganhasse vida, tudo se congelou. A garçonete parou de andar, os pássaros pararam de voar e os clientes pararam de comer. Então deduzi que era a partir do meu consentimento que todas as coisas e cada pessoa podia prosseguir com seu papel. Ao liberar meu poder, a garçonete terminou de servir a mesa. Os pássaros voltaram a voar e quem parou de comer voltou a se alimentar. Agora sei que sou o centro do poder criativo. Chegará o dia em que você também despertará e exercerá seu poder criativo conscientemente. É esse o nosso destino, pois todos nós vamos despertar como Deus. E usaremos esse poder para criar, no verdadeiro sentido da palavra. Ponha-se a recordar que não existem limites para o poder criativo de Deus, ou o seu poder de crença. Convença a si mesmo de que as coisas são como você deseja que elas sejam. Vá dormir nessa assunção ou suposição, já que esse é o seu verdadeiro ato de fé. O amanhã vai se revestir com essa sua assunção. Se for preciso que uma pessoa ou 10.000 pessoas lhe ajudem para tornar essa sua assunção real, elas virão até você. Você não precisa do consentimento dessa pessoa ou dessas pessoas, porque o mundo está morto. E qual o propósito de pedir ajuda a pessoas que estão mortas e só adquirem vida pelo seu próprio consentimento? Simplesmente tenha claro em sua mente o que você quer, anime essa cena, e aqueles que você acha que são necessários para o cumprimento desse fim surgirão em sua vida automaticamente. Tente fazer como eu digo antes de julgar o que eu digo. Sei que o que eu digo parece irracional agora, mas depois que for colocado em prática, você verá como funciona e não importará mais o que o mundo pensa. Se o que eu digo lhe trouxer resultados, então você vai se importar se alguém acha que o que eu digo são coisas irracionais? Eu lhe convido a tentar, porque sei que você terá o sucesso esperado.